tarde a todos e todas. Eu sou Fátima Gavião, sou agente comunitária de saúde na comunidade do Calabá, estou na comunidade do Calabá. Sou também promotora legal popular, com formação pelo GAPA, né? Trabalho com promoção de direitos humanos na comunidade também. E estudante de gênero e diversidade na UFBA. Bom, em março, quando começou essa questão da pandemia, né? Nós, agentes comunitários de saúde, na comunidade do Calabá, até liguei para umas colegas minhas antes para poder saber um pouco das impressões de outros agentes comunitários, né? Para não falar só como Fátima, mas falar também de um coletivo. E foi uma assim, porque antes a gente era treinado e sabia muito como procurar hipertensos, diabéticos, gestantes, criança, e a pandemia trouxe essa invisibilidade. Você não sabia com o que você estava lidando, como agir, como fazer, como se comportar, e foi um momento de muita atenção para a gente não ter essa disponibilidade de informação e nem de ação, porque a gente ficou sem ação, ficou sem conseguir chegar nas pessoas, nos usuários, e fora do pânico normal nosso, né, de ser acometido pela doença. Então, foi um período de muita fragilidade para a gente. Não digo que ainda estamos tentando entender tudo que está acontecendo e como podemos nos comportar a partir de agora, né? E justamente para que possamos diminuir um pouco essas vulnerabilidades que a gente conseguiu detectar. Foi o que imediatamente se tornou visível, a invisibilidade das pessoas, o descaso do poder público, as dificuldades das pessoas de alimento, de sobrevivência mesmo. Foi uma coisa assim, muito assustadora de você lidar com a desigualdade, com as dificuldades das pessoas, que se tornou muito gritante, assim, na nossa cara, como a gente dizia assim, né? E a gente sem poder fazer muito do que era costume, se organizar com a equipe, discutir caso, ver soluções, buscar soluções, e não era o caso, né? Nesse interim, também, nós ficamos 2 meses, a Unidade de Saúde do Calabá ficou 2 meses sem a gerente. Então, nem gerente a gente tinha para elaborar um plano de ação, ver o que a gente poderia, como profissional, estar ajudando na comunidade, ou para divulgar, passar informações. O primeiro momento era ir na casa das pessoas, eu pensava, vamos na casa das pessoas procurar quem é que está sintomático, mas a gente nem sabia o que ia fazer com os sintomáticos também, para onde é que ia mandar, o que fazia. Era mandar ficar em casa durante 7 dias, isso era muito violento até, eu acho, né? Você deixar uma pessoa dentro de casa 7 dias esperando o que é que acontece com aqueles sintomas, e nós temos casas lotadas de pessoas, são idosos e jovens, crianças, tudo morando no mesmo ambiente. Então, para reordenar, não tinha como a gente participar muito desse momento. E eu compartilhei hoje de manhã com uma colega minha, realmente foi isso, a gente passou por um momento de muita angústia pessoal também, né? De não saber, até no nosso trabalho, como a gente se comportar naquele momento. E isso eu falo como agente comunitária de saúde. Eu tenho 60 anos, tenho asma e hipertensão, e não tinha nada definido do que, como a gente se a gente ia se afastar, se não se afastava, a gente não tinha nem gerente para conversar sobre isso. Então, era uma coisa muito de fazer, era uma coisa mais de instinto. Você faz o quê? Você se afasta, você procura
o distrito, você procura a secretaria, mas nada também, não estava nada decidido. Então, eu digo que para os agentes comunitários, eu falo da minha classe assim, um pouco, vendo o lado dos agentes comunitários de saúde, que são os profissionais que diariamente estão circulando pela comunidade, de ponta a ponta, né? Fazendo as nossas visitas diárias, e anotando no tablet, nós trabalhamos com tablet, né? E anotando no tablet com as visitas. Então, a gente não tinha nem as visitas mais para fazer também. Então, em determinado momento, os agentes comunitários saíram dessa função de fazer visitas na casa, porque, inclusive, o Ministério da Saúde, né, normalizou assim, a gente não poderia estar adentrando na casa dos usuários, e ficamos na unidade de saúde fazendo o acolhimento das pessoas que chegavam com sintomas respiratórios, que era o que a unidade começou a atender, as pessoas que tinham sintomas de gripe, e aí houve um protocolo definido, né, pela secretaria, de acompanhar essas pessoas, atender e acompanhar, e a gente ficou revezando os agentes comunitários nesse atendimento também. E até hoje, a gente ainda está, acho que a partir da próxima semana, vamos começar a atender teleatendimento, né? E vamos fazer uma reunião, e aí agora vamos definir como é que vai ser o novo modelo de atendimento e de fazer essa visita, que para a gente vai ser um alívio, porque vai definir alguma coisa, algum modo de trabalhar, e para dar conta, a gente está durante a pandemia, um caos, assim, uma questão de saúde mundial, e a gente precisa se organizar para estar sanando, diminuindo os agravos de contaminação, de vulnerabilidade das pessoas. Mas isso precisa de uma certa organização, precisa também ter esse comando do poder público para que isso seja feito, né? E a gente ficou muito solto, muito jogado mesmo. E aí, oi. Desculpe a interrupção, mas nós projetamos aqui com certo atraso o material que você trouxe, né, para apresentar, e me avise quando você precisar que passe de um slide para o outro, tá bom? Eu gostaria de mostrar um pouco da unidade de saúde, né, como é que ela está. A unidade de saúde, no comecinho, fala um pouco do bairro, né, o Calabá. Esse aqui? Sobe um pouco. Esse aqui está parecendo das Pombas. Calabá. Aí aqui um pouco da localização do Calabá, né? Que é um bairro que está localizado entre a Centenária e o Jardim Pipema. Tem um comércio fraco, alta densidade populacional. Foi o primeiro bairro, né? Tem ocupação desordenada. O primeiro bairro que recebeu a base comunitária de segurança. É um ponto também que eu gostaria de ressaltar, porque durante toda essa pandemia, todas essas incertezas que a gente já estava vivendo, nós continuamos recebendo as ações violentas da polícia na comunidade. Isso para as mulheres é um sofrimento que dobra, que triplica, porque é muito angustiante você conviver com a violência, e a gente, além da pandemia, das incertezas, do medo de morte das pessoas, de todas as incertezas que a gente tinha de emprego, mas as pessoas continuavam sendo abordadas com violência, né? Continua, né? Pela polícia, porque é o combate ao tráfico que, inclusive, intensificou, e isso não parou. Aqui, até ressalta, né, que tem aqui guerra às drogas, é guerra mesmo, a forma como eles atuam dentro da comunidade, e nós tivemos mais esse agravo, né, que já existe sempre, de sempre. Nós sofremos com a questão da violência policial, com essa guerra às drogas, e intensificou durante a pandemia. Então foi mais uma dor de cabeça, porque a comunidade estava passando. A maioria da comunidade se declara preta ou parda,
que inclusive no IBGE passou, né, que no Calabá foi uma localidade onde a maioria dos moradores se declararam pretos e pardos. É isso, eu queria falar um pouco da Covid. Tem também, no outro quadro, tem a distribuição do Covid. A equipe como está. Aqui é um pouco o quadro da equipe. Aqui é a ficha de atendimento. Nós temos 2 equipes, que tem um técnico de enfermagem e uma médica. Mas agora a gente tem uma médica também que está atendendo só os sintomáticos. Ela fica revezando, não vai todos os dias, mas ela atende os sintomas de gripe. A sala de curativo ficou mantida. Teve um período de reforma, fomos para o Quinto Centro, a unidade de saúde ficou atendendo no Quinto Centro, mas retornou semana passada, já está funcionando no Calabá. E essa era uma ficha de atendimento que eles preenchiam, e houve esse acompanhamento, é uma ação benéfica que eu achei da secretaria, foi essa atenção aos sintomas de gripe, que as pessoas eram atendidas e depois eram acompanhadas, ligavam para saber, né, como estava a evolução, se tinha como que tinha ficado, se evoluiu, se melhorou, precisou de internação. Algumas pessoas na comunidade depois foram internadas, tiveram Covid e foram internadas, e elogiaram esse atendimento, né? Foi eu acho que foi uma das coisas boas que aconteceu de atenção aos usuários. Acho que pode passar essa página. Aqui é Alto das Pombas. É a mesma ficha, a mesma coisa, também do Calabá. Aqui é o número de casos. Fala mais dos casos, né? Quantas pessoas foram atendidas, o número de pessoas que tiveram Covid, que foram curadas, mas está no outro quadro também. Tem outro. Eles fizeram um gráfico assim, né? Por idade, pessoas, por microáreas. Calabá? Calabá. Que o pico maior foi no mês de junho. Essas são dados da secretaria. Mandaram para a gente. Aqui fala também atendimento por sexo, de quantidade de pessoas que foram. Essa coisa mais detalhadinha, um aumento crescente, né? A curva está ascendendo, em crescimento. No mês de setembro, né? A gente teve aqui um aumento. A curva se aumentou aqui, aumentando. Tá, ver. No momento, a gente está estabilizado, contando como estabilizado no mês de julho. Cara. Aqui é mais gráficos e dos atendimentos que foram feitos. Demonstra que a gente... E o número de pessoas em Alto das Pombas. Aqui é um comparativo Calabá, porque Alto das Pombas é vizinho, né? Bairro vizinho nosso. Colado, a gente fala que é vizinho colado. E são os números do Alto das Pombas e do Calabá. O Calabá tem menos comércio, menos fluxo de pessoas circulando do que o Alto das Pombas. O Alto das Pombas tem muita gente. Tem mais comércio, tem mais bares, tem a vida noturna intensa. O Calabá não tem tanto. Comércio e menos circulação de pessoas. Tem mais pessoas acometidas no Alto das Pombas do que no Calabá.
Mas esse número crescente, assim, né, a gente pensa que poderia ter sido pensado, poderia ser bem menor se tivesse feito algumas ações antes, logo no começo da pandemia. Testagem, barreiras de uma campanha maciça, com mais forte na comunidade, para a conscientização das pessoas, que a gente tem uma dificuldade, observa que as pessoas têm uma certa dificuldade com o novo, de entender a necessidade do uso de máscara, embora a maioria das pessoas use máscaras, mas aglomeração, é difícil da gente convencer as pessoas a não se aglomerarem, a não fazerem churrasco, a não estar em bares. E eu, conversando com a menina outro dia, ela falou, olha, Fátima, se a gente vai morrer, se é tudo tão incerto, e a gente vai morrer, que pelo menos a gente morra feliz. Eu fiquei pensando que talvez seja isso que passe na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas que estão se divertindo, fazendo churrasco, indo para bar, não são as pessoas que não têm o que fazer, tem muitas dessas pessoas que estão pegando ônibus todos os dias lotado também. Então, continuaram as suas vidas, continuaram no trabalho, e o ônibus foi que diminuiu o fluxo de ônibus, né? Eu achei isso bem estranho. O ônibus, em vez de aumentar a frota de ônibus para que tivesse bastante ônibus, que o ônibus pudesse andar vazio, não, tirou o ônibus e as pessoas andavam, enchia mais, ficavam mais em contato com outras pessoas. E também a questão do auxílio, né, emergencial foi uma questão que causou muita aglomeração de pessoas. Então, era um paradoxo essa questão aí. Eu acho que acabou aqui essa apresentação. Aí eu falo, isso foi um pouco da minha visão como agente comunitária de saúde. A gente pensou em fazer brigadas, queria ver uma forma de sair, mas não era nada institucional, era uma coisa que a gente nem podia fazer porque não era, a ordem era não entrar na casa das pessoas, e não era cautela. E agora que sim, que vai ter, a partir da próxima semana, o teleatendimento. Há uma coisa que a gente, isso aí eu já falo como militante, né, como um militante do coletivo Mulheres de Fibra, que aconteceu foi que a gente começou a se organizar junto com outros grupos, como a MAINS, né, MAINS é um grupo de mulheres negras, e nos organizamos para sanar a vulnerabilidade, principalmente de mulheres, e a gente notou que realmente houve um aumento da violência doméstica, porque mulheres que pararam de trabalhar, e às vezes as mulheres pararam de trabalhar e o marido continuou trabalhando, e essas mulheres eram submetidas a, né, eu via coisas de desaforo da família, do marido, e em alguns casos nós notamos também um aumento de casos de tristeza profunda, né, não diria depressão, porque não estão em atendimento, não foi diagnosticado assim, mas de muita tristeza, incerteza e pressão alta, emergência para pressão alta, e essa dificuldade de ser atendido quando a pressão estava alta também era uma coisa que as pessoas não queriam ir para o médico, porque estavam com medo de ir para a UPA e pegar Covid. E não podiam ir no posto, porque no posto estava fazendo a troca de receita, mas alguns não tinham nem receita para trocar. Então, algumas pessoas ficaram com um quadro de saúde bem complicado, até ajeitar, a gente conversar e tentar entender o que estava acontecendo para conseguir o atendimento, deu um certo trabalho para a gente conseguir resolver alguns casos. Mas nos juntamos com um coletivo, outros coletivos, né? E conseguimos cestas básicas, e com a Defensoria Pública também participou de algumas atividades, e essas cestas básicas vieram em momentos bem difíceis na vida das pessoas. E foi bem, assim,
gratificante ver que a gente pode transformar algumas realidades se a gente se unir com outras, formar uma rede, né? Uma rede de apoio, isso a gente teve. Está tendo, inclusive, né? Porque agora a gente está com dificuldade de conseguir algumas cestas, algumas coisas, porque essa questão de abrir comércio parece que está voltando àquela... Como se tivesse tudo ficando bem de novo, e não é o caso. É o momento de a gente ter conversado com algumas pessoas que a cautela deve aumentar, né? Porque a gente vai voltar a se aglomerar, vai para shopping, vai para sair de novo, e tem que ter o cuidado dobrado. Bom, essa foi o que está basicamente acontecendo aqui na comunidade. Aí a gente tem tentado, a gente vai tentar de novo ver se consegue material, e justamente nesse momento de volta de algumas atividades, a gente intensificar a ação de prevenção, ou seja, de convencer as pessoas de que conversar com as pessoas, uso de máscara, lavar as mãos e atenção redobrada para evitar a contaminação do Covid. É basicamente isso que eu tenho para falar. Fátima, muito obrigada, viu, pela sua participação. Você nos trouxe muitos elementos aqui importantes para avaliarmos, né, especialmente a atuação do agente comunitária de saúde, né, como essa atuação precisa ser reconhecida, né, e ainda não há esse pleno reconhecimento, e como a Covid-19 vem desafiando a vida das comunidades também, né, em uma comunidade tão central quanto Calabá, ainda temos problemas muito estruturais, né, e conjunturais também a serem resolvidos. Então, eu te agradeço, peço desculpas por esse papel chato de ter que interromper a fala, e agora eu vou pedir que nós demos uma pausa de 10 segundos para ajustar